Olá pessoal, tudo bem? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 444 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu o marco inicial do prazo de 5 anos para que o fisco tem para redirecionar a cobrança da execução fiscal aos sócios das empresas. Tá? Ele fixou basicamente, o STJ fixou aqui 3 teses sobre o tema. A primeira tese: o prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em 5 anos, contados da data da citação da pessoa jurídica, é aplicável somente quando referido ato ilícito, ou seja, a extinção da pessoa jurídica, né, for precedente a esse ato processual, qual seja a citação. O que significa? Que os prazos de 5 anos do redirecionamento da execução fiscal só vai ser contado a partir da data da citação da pessoa jurídica quando a dissolução irregular da empresa ocorrer antes da citação. Certo? E aí continua a segunda tese. A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, que é a empresa, por si só, não provoca o início do prazo prescricional, quando o ato de dissolução irregular for ela posterior. Então a empresa se dissolveu irregularmente após a citação. Uma vez que, em tal hipótese, inexistirá, na data da citação, pretensão contra os sócios gerentes. O mero inadimplemento da exação do tributo não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no artigo 135 do CTN, que são os sócios gerentes. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores, nessa hipótese, ou seja, que hipótese? Quando ocorre a dissolução irregular da sociedade após a citação da sociedade, da execução fiscal. É a data da prática de ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, já em curso de cobrança executiva, promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrada pelos fiscos nos termos dos artigos 593 do CPC de 1973, combinado com o artigo 85 do CTN. Tá? Em qualquer hipótese, tá? A decretação da prescrição, essa é a terceira tese, para o redirecionamento, impõe que seja demonstrada a existência de inércia da fazenda pública no prazo de 5 anos que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora, ou ao ato inequívoco de dissolução irregular da sociedade, né, que a gente já falou no item anterior. Cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos no sentido da cobrança de crédito tributário no recurso do prazo prescricional. Tá? Então, como a gente verificou, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, discutiram como deve ser contado o prazo prescricional nas situações de redirecionamento da execução fiscal das empresas para os sócios das empresas. Tá? E uma coisa importantíssima, aí é o ponto fulcral, é quando ocorre a dissolução da empresa. Se antes da citação da empresa ou posterior à citação da empresa. Se antes da citação da empresa, o prazo de 5 anos começa a contar normalmente como já era contado antes. Tá? A partir da citação da empresa. Certo? Tem 5 anos para poder fazer o redirecionamento. Se for posterior, se a dissolução ocorrer posterior à citação da empresa, o prazo de 5 anos começa a contar a partir da dissolução da empresa. Tá? Vamos lá. Talvez falando aqui do caso concreto do recurso fique mais claro. No caso concreto, a situação foi o seguinte: o Tribunal de Justiça de São Paulo impediu o fisco estadual de cobrar débitos do ICMS dos sócios da loja chamada Casa do Sol Móveis e Decoração. A empresa foi comunicada sobre a cobrança da dívida, sendo citada em 2 de julho de 1998. O contribuinte aderiu a um programa de parcelamento, mas não quitou a obrigação. 7 anos depois, em 2005, a Fazenda teve conhecimento da dissolução irregular da empresa. Então, nesse caso, o prazo de 5 anos para realizar o redirecionamento da execução fiscal não pode ser contado lá da citação lá atrás, no dia 2 de julho de 1998. Porque naquela época a empresa ainda não estava dissolvida irregularmente. Tem que ser contada a partir de quando teve efetivamente a dissolução irregular, que foi em 2005. Tá? Então, gente, essas eram as observações
feitas aqui no tema 444 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, tá? Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no Instagram, @João Paulo Piropo. Um forte abraço e até a próxima.